E aí, pessoal, tudo bem? Gustavo Scatolino com você para a gente falar mais um pouquinho sobre direito administrativo. Vamos lá então para a tela agora e a gente vai falar de agência executiva e agência reguladora. Pessoal, no Brasil temos as agências, que são as executivas, e as agências reguladoras. A agência executiva, ela não tem muita novidade, ela é apenas o quê? Ela é apenas a qualificação de uma autarquia, ou pode ser a qualificação de uma fundação do Estado que celebrou o contrato de gestão com o Ministério Supervisor, que celebrou o contrato de gestão com o Ministério Supervisor, para aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e autonomia financeira. Então, cuidado com uma questão que disser assim, olha, as agências reguladoras são uma nova figura que foi criada com a reforma administrativa de 88, vai estar errada a questão. Ela não é uma nova figura. É apenas o que? Uma autarquia ou fundação que, na busca de maior independência, maior autonomia, para ser mais eficiente, fez um plano de reestruturação interno, celebrou o contrato de gestão com o Ministério Supervisor e, a partir daí, ganhou mais autonomia gerencial, orçamentária e autonomia financeira, para, tendo mais autonomia, dar mais eficiência para o Estado. A gente não tem muitos casos para citar no dia a dia, você não vai esbarrar com uma agência executiva no seu dia a dia, porque não tem muito no Brasil. A gente tem um caso para citar, o Inmetro, que no passado recebeu essa qualificação, mas praticamente ele apenas. Não temos muitos casos de agência executiva no Brasil. É mais para poder cair em prova do que para você encontrar no dia a dia, igual nota de R$ 100. Você sabe que tem, mas a gente quase não vê, né? Mas essas autarquias, então, ou fundações, podem receber a qualificação de agência executiva. É o que prevê o artigo 37, parágrafo 8º da nossa Constituição e na Lei 9649/98, no artigo 51, que vai regulamentar esse processo de qualificação. Então, cuidados que devemos ter. Não é uma nova entidade, é uma qualificação, um status, uma nova roupagem que você dá à autarquia ou fundação que fez contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Contrato esse e metas fiscalizadas ano a ano para ver se foram cumpridas, tá bem? Outro cuidado, que o que qualifica não é o contrato estabelece o que a autarquia terá que fazer. É feito o contrato com o Ministério Supervisor e depois vem um decreto qualificando, um decreto qualifica a entidade, a autarquia ou fundação como agência executiva. Entendeu isso aí? Então, não tem muita novidade sobre isso aqui, não tem muito o que falar. E lembrando apenas um ponto, na lei de licitações tem a chamada contratação direta para compras e serviços de pequeno valor. São valores que a lei colocou que considera que para a administração pública não são grandes, mas podem ser assim então contratados por dispensa de licitação, compras de pequeno valor. O que acontece é, quando uma autarquia ou fundação é qualificada como agência executiva, o valor para elas vai dobrar, Então puxa o bizu aí, puxa o OBS e coloca. Para uma agência executiva, o valor, a contratação direta em razão do valor será em dobro. Para uma agência executiva, a contratação direta em razão do valor será em dobro. Tá bem? Então, isso aqui é o que precisa saber para a sua prova. Não vai perder sono com essa agência aqui não, porque ela quase não cai prova e ela também você não encontra no dia a dia. Diferentemente agora da agência reguladora. A agência reguladora, essa aqui sim, tem muitos casos. Provavelmente você já se deparou com uma agência reguladora na rua, já ouviu falar, já teve notícia dela, porque essa aqui está muito presente. E muita coisa da agência reguladora, tudo que a gente vai falar sobre ela, você já sabe. Por quê? Porque a agência reguladora no Brasil nasceu, foi criada com a forma jurídica de
autarquia. E faz parte do rol das autarquias em regime especial. Vamos colocar no material? Vem para a tela, então. Então, a agência reguladora são autarquias em regime especial. Colocando aí nesse rol, junto com as universidades, que são chamadas de autarquias em regime especial, junto com o Banco Central, que também são chamados pela doutrina de autarquias em regime especial. Então, toda autarquia que tenha um regime diferenciado das demais entram nessa lista de autarquias em regime especial, que é o caso da agência reguladora, tá, pessoal? E qual seria, então, esse regime especial que a diferencia das demais autarquias? Primeiro, vem para a tela, investidura dos dirigentes dependerá de aprovação do Poder Legislativo. Vem cá. Quando é uma autarquia comum, uma autarquia normal, pessoal, como que o diretor, o presidente máximo, ele vai chegar ao seu posto? Livre indicação do chefe do Poder Executivo, não é? Chefe do Executivo indica, nomeia, publicou, no dia seguinte ele está lá. Agora, na agência reguladora é diferente. Chefe do Poder Executivo indica e o Legislativo terá que fazer a aprovação. Terá que fazer a famosa sabatina. Fica lá uma tarde inteira respondendo perguntas aos senadores, que quem faz isso é o Senado Federal e nível federal, e se aprovar, aí sim ele vai ser depois nomeado pelo presidente para poder estar nessa função. Então é a primeira diferença. A nomeação dependerá de aprovação do Poder Legislativo competente. Fechou? Corta para a tela então, vamos lá. Dirigente ocupa mandato. Olha só, e mandato significa tempo certo na função. Tempo certo na função. Então o mandato é para proteger esse diretor, para tomar a decisão técnica que ele quiser na atividade que ele exerce na sua agência, e quem fez indicação falou assim, opa, você tomou uma decisão que eu não gostei, eu vou tirar você daí, então fora. Não, ele vai estar naquela função, vai ficar até o final do seu mandato, que dá essa proteção, porque a agência tem que ser uma figura técnica, com pessoas técnicas, com pessoas competentes, com independência e que não tenham ali nenhuma amarra com o poder central, que é uma figura mais política. Essa é a ideia da agência reguladora, tá bem? Olha só, nós temos várias agências no Brasil. Corta para cá, produção. Temos várias agências no Brasil, não temos? Anatel, ANEEL, ANAC, ANTAC, ANP, ANTT, Ancine, um monte de agências. Tem até mais do que deveria ter. E essas agências, elas exercem basicamente duas atividades. Exercem típico poder de polícia, é o caso da Anvisa, que realmente controla a atividade privada, é poder de polícia típico. E as demais, como regra geral, fiscalizam, controlam, regulam atividades que foram objeto de privatização. O Estado privatizou aquela atividade, delegou para particular, área de telecomunicações, área de petróleo, área de transporte, aquaviário, terrestre, aéreo, delegou e criou agências reguladoras para poder regular, para poder fiscalizar aquele setor. E muitas agências, a maioria tem essa função, regular, fiscalizar e controlar atividades que foram objeto de privatização. Um processo muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, um processo de agencificação dessas atividades estatais. Está bem? Só que tem duas que têm previsão na Constituição. Qual você arriscaria dizer? Agências com previsão na Constituição já foi questão de prova. Qual que você arriscaria dizer? Vem para a tela. A Anatel teria uma referência no artigo 21(11) da Constituição e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, lá no artigo 177 da Constituição. Aquele artigo que você quase não chega até lá, né? Sei que a sua Constituição está até o artigo 5º, né? Ela está bem riscadinha, não está bem marcada, tem café caído, biscoito, você foi e voltou várias vezes, na parte que fala do Poder Judiciário, na parte que fala da organização administrativa, na parte de Seguridade Social, porque é concurso do INSS, não é?
Mas lá na parte do artigo 177, o 170, a ordem econômica, talvez você não tenha tido a curiosidade de chegar até lá. Mas o 177 fala da atividade do petróleo e fala que certas atividades do petróleo seriam agora delegadas para particular e seria criada uma figura que iria agora regular aquele setor. E aí depois nasceu a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Tá bem? Então essas duas teriam referência na Constituição. E olha só, pessoal, ponto importante aqui. Nós tivemos uma nova lei, que é a Lei 13.848 de 2019, na verdade, que ela seria como se fosse aí o marco legislativo das agências reguladoras. Até então, nós não tínhamos uma lei geral de agência reguladora federal, estabelecendo prazo de mandato para os dirigentes, um prazo unificado para todas as agências. Cada lei tinha a sua agência, tinha, na verdade, o seu prazo de mandato, estabelecendo condições para ser diretor, estabelecendo vedações dele como sendo diretor, ele não poder exercer. Então não tinha. Em 2019 foi criada a Lei 13.848, que definiu como se fosse um marco legislativo das agências reguladoras. E ele fala assim, o artigo 3º começa, e há um ponto importante, essa lei só precisa ler se tiver no edital do concurso, tá, pessoal? Se não tiver, não precisa ler, basta saber o que eu vou colocar na tela para você, tudo bem? Então vamos lá, Lei 13.848. A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica. Nós sabemos que todas as entidades da administração indireta, elas não têm hierarquia com o poder central, não é verdade? Pela autonomia funcional e autonomia decisória. Pessoal, a agência reguladora é uma figura técnica, não é política. Ela tem que ter autonomia para tomar suas decisões por meio dos seus diretores. Isso foi consignado na lei das agências, tá bem? Autonomia administrativa, financeira e pela investidura a termo, com prazo certo e estabilidade, não poder perder o mandato deles, salvo em casos excepcionais. Então, esse é o artigo que resume a ideia da agência. E fala que o processo de decisão da agência referente à regulação terá caráter colegiado, pessoal. Significa que as decisões da agência não são tomadas por uma pessoa só. É um órgão colegiado que vai se reunir e terá que tomar as decisões. Não é igual uma autarquia comum que, por exemplo, o presidente baixa uma portaria sobre a atividade. A agência reguladora é o colegiado, são os diretores, vão se reunir e vão fazer a resolução, tá bem? Então, é administração colegiada. Olha só que interessante. A Lei 9.986, ela trazia algumas regras para a agência reguladora, mas ela não é uma lei geral de agência. Mas ela foi alterada pela Lei 13.848 para dizer o seguinte, olha, as agências terão como órgão máximo um conselho diretor, conselho de diretores ou diretoria colegiada, o nome que eles quiserem dar, que será composto de 4 conselheiros e um presidente. 5 pessoas no conselho diretor. 5 pessoas aqui no conselho diretor ou na diretoria colegiada, que esse conselho diretor tomará as decisões em colegiado em nome da agência reguladora, tá bem? Que será composto aqui então de 4 diretores mais um presidente. Tudo bem? Olha só, pessoal. Agora, um dos pontos mais importantes foi esse aqui, que são as condições para poder ocupar a função na agência como diretor. Então, eles terão que ser brasileiros, e aqui pode ser nato ou naturalizado, não fez nenhuma outra exigência, que serão indicados pelo presidente da República e por eles nomeados, após aprovação pelo Senado Federal. Entre cidadãos de reputação ilibada, Scatolini, que é reputação ilibada? É reputação igual a minha, pessoal, reputação sem manchas no passado, uma pessoa total idoneidade, não tem nada na sua história que venha abalar, brincadeira, né? Mas é uma pessoa que tem uma boa reputação, nenhuma mancha grave no seu passado, tá? E de notório conhecimento no campo da sua especialidade.
devendo atender, olha só, aqui que é o ponto importante, um dos requisitos desses aqui, do inciso 1, e cumulativamente atender aqui, ó, o requisito do inciso 2, tá? Então, como é que é? Um dos requisitos do inciso 1 e cumulativamente atender ao requisito 2. Então, ele terá que ter um desses requisitos aqui, 10 anos na área, ou então 4 ocupando um dos seguintes cargos, ocupando 4 anos pelo menos aí de DAS 4 ou de nível superior no setor público, ou seja, tem que ter um desses requisitos aqui, não é a soma, um deles, e tem que ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual ele foi indicado. Então a pessoa às vezes da área de aviação civil tem que ter alguma formação que seja associada à área que ele vai exercer a função, entende? Não pode ser de qualquer área. A pessoa da área de biologia é nomeada para a área, por exemplo, de engenharia civil, engenharia elétrica, não dá. Tem que ser, segundo a lei, de área compatível para o mandato que foi indicado, tá bem? Um dos pontos mais importantes é esse aqui, ó, corre para a tela. Olha aqui, ponto fundamental. Qual que é o prazo de mandato do conselho diretor ou da diretoria colegiada? Será de 5 anos. 5 anos. Vedada a recondução, salvo o que está no artigo 5º, parágrafo 7º. Mas, como regra, é vedada a recondução, até para ter uma alternância, até para ter a pessoa não ficar ali a vida eterna como diretor e sempre ser reconduzido e ficar ali naquela função como se fosse um cargo vitalício, não é? Então, é vedada como regra a recondução e o prazo de mandato é de 5 anos, isso para todas as agências reguladoras federais. Cada lei, cada autarquia, cada agência reguladora tem a sua lei. E a Lei 13.848 alterou todas as leis de agências para estabelecer o prazo de mandato de 5 anos, tá bem? Outro ponto importante, a quarentena. A quarentena agora é de 6 meses, porque antes era de 4. Então, os membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada vão ficar impedidos de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço mesmo, professor, sim, a lei falou qualquer e é qualquer, no setor regulado pela respectiva agência, pelo período de 6 meses, contados da exoneração ou do término do mandato, assegurada remuneração compensatória. Então saiu do mandato, 6 meses sem trabalhar na área e vai receber remuneração equivalente ao que recebia na atividade, para não trabalhar em setor que ele estava regulando. Porque imagina só, hoje a pessoa está na Anatel, sai hoje, amanhã ele está numa empresa de telecomunicações. Olha, situação perigosa, né? Para não dizer promíscua até. Então, vai ter esse afastamento aí. Fechou? Maravilha. E receberá remuneração compensatória por esse período. Avançando aqui um pouco mais, isso aqui é para você memorizar, vedações de indicação para conselho diretor ou diretoria colegiada. Essas pessoas aqui não podem exercer função em agência reguladora como diretor ou em diretoria colegiada. Ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, dirigente estatutário de partido político. Não, partido político não passa nem na porta de agência reguladora. Titular de mandato no legislativo também não. Ainda, olha só que licenciado. Eles podem na prova colocar, salvo se estiver licenciado, não é? Questãozinha letra de lei, vai estar errada a questão. Ainda que licenciado o seu mandato no parlamento, não pode ser indicado para ser diretor de agência, tá bem? De pessoa que tenha atuado nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político. Falou partido político, já está errada a questão, tá bem? Ou que tenha trabalho vinculado à organização e realização de campanha eleitoral, também está fora. Pessoa que tenha cargo em organização sindical. Pessoa aqui, ó, inciso 5,
que se enquadrar nas situações de inelegibilidade também não pode. Então são várias situações que a lei trouxe de vedação para ser indicado para a função de diretor, tá bem? Memorização, dever de casa para vocês. Também dever de casa, as vedações. O que um diretor não pode fazer? Por exemplo, exercer atividade sindical, ser de sindicato, não pode. Exercer atividade político-partidária, também não. Lembra que eles têm que ser pessoas que estão independentes, sem ficar preso com ninguém. São pessoas com capacidade técnica, é uma figura técnica e sem ficar preso com nenhuma figura, órgão ou entidade. Então, por isso que sindicato, partido político não vai ter essa aproximação. Tudo bem? Vamos lá? E olha só, o mandato ele vai ser cumprido pelo prazo de 5 anos, mas quando que ele pode perder o mandato? Se ele renunciar, e a renúncia é um ato unilateral, ele pode renunciar ao seu mandato e não depende nem da aceitação de ninguém, renunciou, no dia seguinte ele está fora. Condenação judicial transitada em julgado, por exemplo, aqui em ato de improbidade, ele pode perder o mandato. Ou condenação em processo administrativo disciplinar. Imagina que um diretor da agência não vai nas reuniões, está faltando pra caramba, abre um PAT, apura as faltas, se for o caso, faz com que ele perca o seu mandato por decisão administrativa interna da autarquia, tá bem? E se ele infringir de quaisquer das vedações que a gente acabou de falar, do artigo 8º-B da Lei 13.848. Tudo bem, pessoal? Vem cá comigo, então. Então, pessoal, a gente encerra aqui essa parte de agências e a gente continua no curso de Direito Administrativo. Façam questões aí de organização, teste o seu conhecimento, faça uma bateria de 100 questões. Acertou 80%? Pode avançar. Acertou menos que isso? Faça agora o estudo remissivo, vai naqueles pontos que você viu que realmente no exercício está cobrando e você está errando, aprofunde, faça mais questões, aumente o seu patamar e avance. E não deixe de fazer revisões. O estudo perdido é aquele que você não revisou. Você estudou. Agora eu aprendi, não esqueço mais. Se você não revisar, você vai perder. Ao final aí, pessoal, de poucos dias, a gente vai ter uma retenção de pelo menos aí no máximo 10% do que a gente aprendeu de verdade. É a revisão que faz a gente voltar àquele nosso nível alto de retenção. Então, estudo perdido é o estudo que você aprendeu e você não revisou. Tem que revisar para manter o nível alto de retenção, tá bem? E as pessoas pensam, revisar é perder tempo. Não é. Perder tempo é você perder um tempão aprendendo, por teoria, por aulas, por questões, depois você não revisar. Aí está perdendo sim. Mas a revisão, ela tem que acontecer. Maravilha? Então, ficamos aqui e até o próximo encontro com mais direito administrativo para você. Até lá.